Sejam bem-vindos ao nosso episódio 16 da nossa segunda temporada, que tem o foco de falar sobre disciplina, que é um tema tão desafiador agora nesse segundo mês do ano, e eu não posso deixar de falar para você que nós sim fomos convocados para nos posicionar em disciplina. E o tema de hoje é prioridade, é decisão, não sentimento. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com você está lá em Mateus 6, no versículo 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas antes de refletirmos a respeito desse tema e desse tópico e também desse texto, eu quero convidar você a deixar aqui o seu comentário, curtir, comentar e também divulgar para os seus amigos. Quando você faz isso, você está nos ajudando como um missionário digital, porque o algoritmo vai entender que o nosso conteúdo é muito bom. E assim nós vamos evangelizando o mundo até que todo mundo ouça. Esse texto, buscai primeiro o reino de Deus, ele dá uma ordem para mim, para você, e uma ordem muito clara. E é interessante porque falar sobre ordem é falar sobre estabelecimento de prioridades sobre a nossa vida. Quando Deus te delega uma ordem, essa deve ser a prioridade sobre você. Então eu não posso deixar de afirmar que prioridade não é aquilo que você gosta mais, ou aquilo que te dá prazer, ou aquilo que você acha que é interessante para você nesse momento. Até porque nós não estamos falando aqui com crianças, né? Eu acredito que você que está me ouvindo agora é uma pessoa adulta, uma pessoa que tem que fazer suas escolhas. Adultos não fazem aquilo que é legal, aquilo que é emocionalmente afetivo apenas, mas ele faz aquilo que precisa ser feito, e é simples assim. Então, nesse texto, Jesus ele não sugeriu que você buscasse o reino, ele está dando uma ordem, ele estabeleceu uma ordem para você. E o mais interessante é que se ele estabelece uma ordem, e essa ordem não é apenas de delegar uma ordem você executar, é também uma ordem de ordinário, de se tornar primeiro, segundo, terceiro função na nossa vida. O reino de Deus ele precisa ter a primeira função, ele precisa ter primazia no nosso coração. E quando nós paramos para pensar dessa forma, nós conseguimos também entender que o reino organiza todas as outras áreas da nossa vida. Quando o reino é o primeiro, todas as outras áreas elas vão sendo redimensionadas, recolocadas nos outros patamares da nossa vida também. Agora você que não estabelece prioridade e vive aleatoriamente, eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã que está aqui, você sabe o que vai acontecer com a sua mente? Você vai viver todas as vezes conflitos e muitos conflitos. Ou seja, uma mente desalinhada é uma mente que é totalmente desequilibrada. Então a pessoa que está desalinhada com a ordem da vida, estabelecendo primazia nas coisas, a pessoa vai viver confuso o tempo inteiro. E por esse motivo nós estamos aí vendo uma sociedade totalmente perdida, sem saber para onde ir, o que fazer e nem qual é o seu propósito. E eu quero afirmar para você, mulher cristã e mulher madura, você não tem que viver aleatoriamente. Isso é algo que eu tenho dito aqui nos nossos devocionais. Você não tem que viver reagindo com aquilo que aparece, nem com as demandas externas, não. A sua prioridade precisa ser estabelecida, e essa prioridade é o reino de Deus. E as outras coisas você vai adequando e se anexando aí na sua rotina. Você sabe por quê? Porque quando você organiza suas decisões, é a partir delas que você vai determinando quais são os outros passos. Ou seja, as decisões elas organizam os valores que você já estabeleceu para você mesmo. Quem não define prioridades vive apagando incêndios emocionais e também incêndios de relacionamentos externos e interpessoais também. Meu conselho para você hoje é reordene sua vida a partir do que é eterno, não do que é urgente, porque o que é urgente pode esperar mais um pouquinho. E o nosso espaço de reflexão de hoje, a pergunta que não quer calar para esse dia é: o que está ocupando o primeiro lugar da sua vida hoje?
O que você faz logo quando você abre os seus olhos? Quem tem a primazia do seu coração? Anota aí no seu bloco de notas, com seu papel e sua caneta, e peça o Espírito Santo para alinhar seu coração. Porque se Deus não estiver no primeiro lugar, no segundo ele não vai ficar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.